Este programa é livre para todos os públicos. É uma alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom ter você, ter a sua companhia. É uma grande graça nós pararmos um tempo diante da palavra do Senhor, nós vivenciarmos aquilo que o Senhor nos orienta, nos instrui. Isso é uma bênção para a minha vida e para a sua vida. E hoje eu quero convidar você a estar com o coração aberto a tudo aquilo que o Senhor quer falar. E Ele fala conosco pela palavra. O Espírito Santo nos ilumina e nos encaminha nessa vontade de Deus. Vamos juntos suplicar a presença do Espírito Santo no nosso estudo bíblico de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar o seu caderno de estudos bíblicos, seu caderno e também a sua Bíblia, para a gente estudar hoje o capítulo 12. Então vamos lá, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Vamos ler o texto? Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda pagãos, éreis como que desviados e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso agora eu vos declaro que ninguém, falando sob influência do Espírito de Deus, vai dizer Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito, a outra é dada a fé pelo mesmo Espírito, a outro são dados os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outra a diversidade de línguas, a outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. A igreja de Corinto tinha todos os dons, não faltava nenhum dom para essa igreja, uma igreja carismática, uma igreja cheia da experiência do Espírito Santo. Mas nós vamos começar a fazer um caminho com o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12, depois do 13, 14, quando ele vai ensinar sobre o uso dos dons. Por quê? A gente precisa compreender também que é uma comunidade nova, né? Uma igreja nova, que ainda estava um pouco perdida diante daquilo que era a realidade cultural vivida antes, e até mesmo a partir da própria realidade humana, acabavam se desviando em algum momento do caminho. Mas hoje o apóstolo vai dizer que é Deus, é o Espírito Santo, aquele que concede essa diversidade de dons, ministérios e carismas. E aqui há um detalhe, é para o bem comum, é para o bem de todos. Os dons que nós recebemos no dia do nosso batismo, os dons de santificação, estes são para a nossa santificação. Aqueles que o apóstolo está referindo aqui, eles são carismas e eles são para a edificação da igreja. E alguns teólogos, alguns pensadores por muito tempo e alguns talvez até no tempo atual, sejam eles católicos ou protestantes, existe uma teoria do cessacionismo. É como se a realidade dos dons carismáticos tivesse sido somente para aquela época e não existisse agora. Não,
os dons, a diversidade de dons, ela é dada para todo tempo. Nós podemos experimentar cada um desses dons aqui que o apóstolo Paulo vai dizer, da palavra de sabedoria, da palavra de ciência, da palavra de conhecimento, né? Da fé, que aqui não é a fé teologal, é uma fé carismática, é uma fé que gera milagres, é uma fé extraordinária, não é? O dom de cura, o dom de milagres, o dom de profecia, o dom do discernimento dos espíritos, a diversidade de línguas, o dom de interpretar as línguas, né? E essas coisas, vai dizer o apóstolo, quem as realiza e quem as distribui conforme quer é o Espírito. E a igreja, ela até coloquei aqui o número 2003 do Catecismo da Igreja, vai dizer: a doutrina católica distingue entre a graça santificante, que concede o dom da filiação divina, e a graça carismática ou ministerial, que prepara o serviço aos outros. Então, nós temos que estar abertos à moção, à ação do Espírito Santo. Por quê? Um detalhe que o apóstolo Paulo diz aqui aos Coríntios, é o Espírito Santo que nos faz declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que nos faz confessar com a nossa boca, mas muito mais, confessar com a nossa boca, confessar com a nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo vai colocar uma hierarquia, e o interessante, o menor dom da hierarquia que o apóstolo coloca é o dom das línguas, o dom de línguas, não é? De falar em mistérios. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, nós vimos isso. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza e ora em nós com gemidos inefáveis. E nunca cessou na igreja a manifestação dos carismas, desde Pentecostes até agora. A gente tem dados dos santos de algumas comunidades, até o século V, nós vemos também, até mesmo uma teologia muito forte em relação à ação do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, dos carismas do Espírito Santo, a ponto de São Gregório de Nazianzeno dizer: até quando nós vamos conter esse vulcão, essa força do Espírito Santo que se manifesta, não é, com esse fogo ao restante de toda a igreja? Nós temos que expor essa ação. E depois, ainda há um relato muito intenso de uma aldeia na Tchecoslováquia, que toda a aldeia, ela vivia essa experiência carismática. E nós que amamos o nosso próximo, que temos sido tocados por Deus, precisamos nos abrir à ação dos carismas, para a edificação da igreja, para a edificação do próximo, para o serviço. Eu não tenho, e aí muitas vezes as pessoas se confundem nisso, eu não tenho o dom da profecia, se Deus me der esse dom, para eu aparecer, simplesmente. Eu não tenho o dom de cura e de milagres para eu ser cortejado, aplaudido, amado e muitas vezes até receber coisas materiais. Eu não tenho o dom de milagres para isso, eu tenho para o serviço. Aqui está a realidade, a cada um é dada, versículo 7, a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Eu não recebo o dom do discernimento dos Espíritos para guardar para mim, mas para ajudar as pessoas quando as aconselhar, quando precisar apontar caminhos para elas. Eu não recebi o dom do conhecimento, da revelação, para eu aparecer ou simplesmente guardar para mim mesmo e ficar com medo. Mas se Deus está dizendo, eu preciso revelar para a edificação da igreja, para a bênção da igreja. Então, o Espírito Santo, ele nos orna de carismas para o crescimento do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja abençoado, para o serviço. Então, se você se abre aos dons do Espírito Santo, à graça do Espírito Santo hoje, abra-se para se colocar a serviço e não para dizer simplesmente que você tem. É para servir, para edificar, é para que todos experimentem o bem, para o benefício de todos, não é? Eu vejo no meu ministério dons que Deus me concedeu, quanto mais eu coloco a serviço, mais esses dons vão ficando purificados, mais eles vão ficando intensos e a gente vê o bem imenso que é. Então, deseje hoje o Espírito Santo, deseje uma experiência com o Espírito Santo e com os carismas, porque Deus quer dar a você. Peça a Deus, deseja, Ele dá, conforme a um, segundo lhe apraz. Aquilo que Deus te der, se
alegre com o que Ele te conceder. Não tenha ciúme do que Deus deu para o outro. Viva o que Ele deu para você. A mensagem de Deus hoje: estar aberto ao mover do Espírito Santo, que deseja dar a cada um os carismas para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, não é? E ao recebermos de Deus os carismas, devemos colocar-nos a serviço na igreja. É para os outros, é para o serviço dos outros. Então a aplicação hoje: invoque o Espírito Santo, pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor quer me dar carismas? Eu aceito das línguas, da interpretação, da profecia, da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, do discernimento espiritual. Eu aceito o carisma da cura, do milagre, o carisma maior que é o amor, mas para servir o meu próximo, e não para que eu apareça, mas para que o Senhor seja glorificado. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela diversidade de dons, de carismas que o Senhor manifesta na sua igreja por meio do dom do Espírito Santo. Hoje, como igreja, como irmãos reunidos em torno da palavra, quando essa palavra aquece o nosso coração, nós queremos pedir ao seu Espírito Santo que Ele nos dê esses carismas. Batiza agora com o Espírito Santo e com fogo cada uma que nesse momento está rezando com a gente, está fazendo estudo bíblico, que eles sintam agora o fogo do seu Espírito Santo aquecer o coração deles e que comece uma manifestação extraordinária dos seus carismas. E quando isso começar, Senhor Deus, que cada um coloque-se a serviço de todos, a serviço do corpo de Cristo, da igreja. Vem, Espírito Santo de Deus, e agora comunica a cada irmão e a cada irmã essa graça, porque nós precisamos avançar na evangelização e os carismas são ferramentas que nós podemos usar para alcançar os corações mais endurecidos, aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Então vem, Espírito Santo de Deus, e sela na vida de cada um de nós essa obra. E na força do Espírito Jesus nós queremos declarar: Tu és o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, da minha casa, do meu ministério. Jesus é o Senhor da Canção Nova, Jesus é o nosso Senhor. Amém. Nós precisamos desejar servir. E querer os carismas não é simplesmente, volto a afirmar, para que a gente apareça, seja reconhecido, aplaudido, não. É para que o corpo de Cristo seja edificado e as pessoas sejam alcançadas por aquilo que nós recebemos de Deus e de graça nós oferecemos. Fique atento, pessoas que dizem ter carismas e cobram para exercer o dom carismático são falsos profetas, não estão dentro do corpo de Cristo na vontade de Deus, porque o que de graça nós recebemos, de graça nós oferecemos. Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.